Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio a Neuza Nunes, presidente do Conselho Municipal da Saúde, agente de saúde, para falarmos, Moisés, da Conferência Municipal da Saúde, que acontece na próxima semana aqui em Lajeado. Neuza, bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem. E aí, tudo preparado para a conferência na próxima semana? Te dizer que dá trabalho, né, Aline? Aliás, tudo que é grande dá trabalho, né? Mas, assim, é um trabalho que vale a pena, porque isso envolve a comunidade, né? Que é a coisa que é muito mais importante agora no momento para nós sabermos o que a população necessita nesse momento, né? E agora, os últimos dias, dia 14, dia 15, a gente houve uma pré-conferências nos bairros, né? Onde a gente chamamos e convocamos os agentes comunitários de saúde, onde eles são os maiores líderes dentro das comunidades, para que eles ouvissem a população junto com os conselheiros municipais de saúde, para entender o que de fato aconteceu e está acontecendo na saúde do município. Melhorias, o que deve melhorar, o que não deve de melhorar, como aconteceu, como foi e como nós podemos trabalhar, né? Porque a conferência trabalha de 4 em 4 anos. Então, agora nós temos a previsão até 2027 para ver como o município pode se organizar para que isso aconteça. Neuza, o que foi escutado, principalmente com essas lideranças que tu falas, né, dentro dos bairros? Quais são as principais angústias, os principais problemas? O que dá para relatar para a nossa audiência? Tu sabe que uma das coisas que nos preocupou muito, assim, Moisés, é que a maior demanda de reclamações dos usuários são os médicos especialistas. Foi uma grande demanda, assim, que... como está voltando, por que está voltando, mas a explicar para a população que o porquê o retorno desses especialistas de novo para que as pessoas sejam avaliadas nos postos de saúde. Houve a pandemia, tudo parou. Nada funcionou, né? A não ser o que era de extrema necessidade que isso acontecesse. E a gente tenta mostrar para a população o quanto que tem o lado deles e o quanto tem o lado do poder, né? A Secretaria de Saúde, nós como os profissionais da saúde. E, acima de tudo, uma das coisas que foi muito importante debater com a população foi da importância deles saberem que nós, profissionais da saúde, também tivemos nossos problemas de saúde. Essa demanda dos especialistas já é uma queixa que não vem de agora. E como o município, né, se organiza para tentar fazer da melhor forma possível, como são compradas cotas em outros municípios para que isso aconteça, então muitas vezes demora muito tempo, porque isso não é escala do município em dizer, tu vai. Algumas o município demanda e outras o município não tem como fazer aqui, como a alta complexidade. Então, essas coisas têm que ir para outros municípios e isso demora, porque isso não depende exclusivamente do nosso município. A Conferência Municipal de Saúde, a gente fez essas pré-conferências para que as pessoas entendessem o que é demanda município, estado e federativo, porque a saúde ela vem no contexto das três demandas, né? E uma coisa também, Joel, Aline, que nos assustou muito, foi que as pessoas não sabiam que existiam conselhos municipais de saúde. Lamentavelmente, isso é uma coisa assim que eu sou usuária, né? Eu tenho uma cadeira no Conselho Municipal como usuária do bairro Igrejinha. Então, eu represento o bairro Igrejinha lá dentro, e não a Neuza, agente comunitária de saúde. Eu sou presidente eleita dentro do Conselho, pela demanda, a maioria dos usuários, né, no qual fui eleita, e já estou no meu 2º mandato. Esse ano, em dezembro, haverá eleições, então, aonde eu deixaria esse cargo, porque eu já estou no 2º mandato. E as pessoas não sabem que esses tipos de coisas existem e que, principalmente, que elas podem assistir. Mas, por outro lado, também a gente vê o desdeixo também da população em saber das informações e muitas vezes não irem. Então, são 2 pontos que bateram muito nas conferências. O Conselho Municipal de Saúde, que não é assistido pela população, e a Câmara de Vereadores também, que também o pessoal não vai lá para reclamar ou dizer o que é o certo ou errado. No Conselho, quando bate para nós alguma reclamação, alguma queixa, a gente discute e tenta já logo em seguida passar adiante para quem de fato tem que ser.
E eu, como usuária, e há 27 anos atuando como agente comunitário de saúde, então não tem o que eu não saiba de demanda, então, das pessoas. Quando elas vêm para mim, eu já sei qual o atual problema que elas têm que resolver. Então, uma das coisas que as pessoas têm que entender, que a população tem que entender e exigir é os seus direitos. Só que o que acaba acontecendo? Não adianta eu vir aqui e falar, ai, Aline, está acontecendo tal coisa. Eu tenho que saber procurar meus direitos. Aonde tem protocolos para isso, né? Aonde tem ouvidoria, as pessoas não sabem que existe ouvidoria dentro do município. Ou se houve, eles vão lá, fazem a queixa e não correm atrás daquilo que eles têm que saber, quanto tempo eles têm que estar resolvido essa ouvidoria para eles. Então, isso foi alguns pontos assim da conferência que nos deixou. Então, o ponto deles não saberem do conselho, deles não saberem que eles podem usar a Câmara, né, de Vereadores para lá também reivindicar os seus direitos, né? O não saber das ouvidorias, isso também nos deixou um pouco preocupados, ou saber da ouvidoria e não saber como usar. Eu acho que, nesse ponto, falta muito mais informação, porque a população carente, ela não se enturma disso e não sabe disso, muitas vezes, porque tem uma má informação que não chega lá na frente para eles. Então, o que eu senti nessas conferências, com esse resumo que a gente fez a semana passada, é que a população não é extremamente informada dos seus direitos. Ou, se são informadas, tem medo de sofrer uma represália lá na frente. Bom, essas demandas que foram ouvidas, então, nessas pré-conferências nos bairros, serão levadas para esta grande conferência no dia 9. No dia 9. Não é a primeira vez que essa conferência municipal acontece. Não, de 4 em 4 É de 4 em 4 anos, nós estamos indo para a 8ª. A partir da conferência, Neuza, a partir do momento que, então, a gente leva para este evento maior as demandas ouvidas nas comunidades, o que acontece a partir disso? A partir disso, os temas que foram trabalhados para a conferência agora do dia 9 é como está a sua saúde hoje na sua microrregião. Por exemplo, lá nós pegamos Igrejinha, nós pegamos a área de Olarias, que são abrangentes dos 5 bairros. Imigrante, Igrejinha, Planalto, Olarias e Centenário. Lá em Olarias, a gente viu que a maior demanda, o que mais causa hoje o reflexo na saúde, é a grande demora para as consultas. Né? As demandas leva 30 dias, 40 dias, mas atrás desses 30, 40 dias, a gente tem que entender que da pandemia, quando as pessoas perderam seus empregos, para onde é que eles foram? Para a fila do SUS. Então, a fila do SUS mais do que duplicou, triplicou, quadriplicou. Então, tem muita demanda para isso, né? Neuza, daí demora 30 dias para consulta. Médico especialista. Não, para o médico posto. Médico do posto. O médico do posto. Porque o que acontece, Moisés? A Neuza vai no posto de saúde para agendar a consulta. A Neuza vai no médico, a Neuza vai na consulta. A Neuza vai fazer os exames que o médico pediram. A Neuza vai no posto para agendar de novo a consulta. A Neuza vai de novo passar pelo médico para daí o médico dar o tratamento que se deve. Então, são 5 demandas para um paciente. É consulta de rotina, né? De rotina, exatamente, de rotina. Se tiver alguma coisa mais grave, vai ser atendido logo. Não, sim, daí é atendido logo e já é feito o encaminhamento, se assim houver a ficha o encaixamento do dia, né? Se for uma coisa que for mais grave. Mas o que acontece? Mas as pessoas também não têm noção que as estratégicas de saúde são prevenção. Não é tu chegar lá, sim, tu deixar acumular teu estado de saúde para te chegar lá no posto e porque tudo se tem um cronograma a se fazer. Então, se a gente tem essas demandas da pessoa ir lá para agendar, então o paciente também ao longo do seu tempo tem. E uma das queixas que foi vista também, Aline, que isso também não seria muito bom, é que os horários de fechamentos e aberturas dos postos de saúde. Então, isso também foi uma grande demanda de discussão para que se prolongue um pouco mais esses horários, né, de atendimento. Por quê? Porque, por exemplo, quem trabalha na BRF, que horário que vai poder ir no posto de saúde? Né? Quem trabalha numa Docile, das 8 às 5 da manhã, como é que vai num posto de saúde? Né? Então, assim, essas demandas foram muito. Mas a maior demanda foi a do odontologia. A falta de dentista nos postos de saúde foi assim, a que bateu o recorde em todas as pré-conferências apareceu. Não tem dentista suficiente para abranger o município. Então, isso também foi uma coisa assim que
o que está ruim, então, né? O que está ruim dentro do município é a falta de especialista, né? Mas também houveram demandas, Neuza, que foram tratadas como ok. Ok, peraí que eu já te mostro, já vou te dizer. E sobre o dentista é uma pauta curiosa, né? Porque daí a gente fica falando, às vezes, da saúde bucal e falando dos cuidados, mas daí a gente tem que ir lá na ponta ver se tem dentista para atender, né? Isso também denota ali numa falta de cuidado, né? Uhum. A população precisa cuidar um pouco mais da dentição, né? Sim, mas se ela vai no posto e não tem dentista, fica difícil, né? Não, é péssimo, mas tá faltando mais dentista ou não tem dentista? Não tem dentista. Não tem dentista? Não tem dentista. Isso é grave. Não tem suficientemente para o número de pessoas. Para o número de população. Não, tem dentista, mas está faltando mais, é isso? Mais profissionais, não dá conta, não dá Perfeito. conta. Assim, a gente tem que, né, a gente tem lá no Montanha, né, a gente tem o CEL lá, que é o que é para grande demanda, então, que tem obturações, causas mais graves, né? Mas nas unidades, a pré-prevenção, não. Por exemplo, falta muito. Nessas 5 unidades que tu falaste que engloba Olarias, tem dentista? Tem um dentista para todos. Para os 5 bairros. Isso é pouco? Muitíssimo pouco. Porque quando o Olarias começou, para te ter noção, quando eu comecei, em 96, 97, quando eu comecei, a população era desse tamanho. Hoje são mais de 10 mil pessoas. Então, é muita demanda para pouco profissional. A conta não fecha, né? Não fecha. E assim, cada vez mais, porque Lajeado é uma cidade de imigrante. Ela está sempre em rotatividade. Agora, com a BR, aí nem se fala quanto de pessoal que veio de fora para nossos atendimentos. Lajeado, há pouco tempo, tinha 85 mil. Hoje nós estamos com 100 mil habitantes. Então, assim, é muitas pessoas e é muito trabalho, assim, para o município em abranger, em aganjar tudo isso. Uma outra coisa também que surgiu foi quanto que a pandemia da Covid-19 prejudicou a população, né? Uma das coisas que foi unânime foi os celulares, os tablets, que a gente terceirizou a educação dos nossos filhos, dos nossos idosos. O que aconteceu? Ninguém mais se comunica pessoalmente. Tanto é que um pai ou uma mãe está na sala, o filho está no quarto, a mãe chama para jantar pelo celular. Onde esfriou a humanidade de uma forma em 2 anos que chocou todo mundo. E essa é uma demanda também da área da saúde. Mental, né, Aline? Porque assim, querendo ou não, né, quantas pessoas tentaram suicídio? Quantos de nós profissionais morreram, adoeceram? Quantos de nós não retornou à demanda dos trabalhos? Não só nós, a população em si, em geral, né? Quantas pessoas deixaram de se alimentar? Isso foi assim, uma coisa que foi chocante, e é chocante. Essa demanda do que a Covid nos deixou, hoje, analisando, é uma coisa que nos tornou frio. Porque a gente deixou de se abraçar, a gente deixou de estar junto, a gente deixou de estar com os almoços da família. E quantas famílias se reuniram? Hoje já não. Hoje o que acontece? Tudo via telefone. Tem crianças de 4, 5 anos que têm telefone em casa. Gente, isso é um absurdo. É desconfortável acreditar que a gente tem que terceirizar uma educação para uma criança. Aí diz, a criança dentro de casa é segura. Mas o que o YouTube ensina? O que as redes sociais nos ensinam? Então, isso são tudo coisas que a gente tem que parar para pensar, que isso se torna uma doença mental. Porque a criança não sabe fazer mais nada. Até a postura do corpo dela muda na posição que ela fica com o celular. Neuza, o agente de saúde ele vai conseguir na hora da triagem, principalmente na hora da conversa com aquele paciente que está ali na frente dele, para saber se ele vai ter que encaminhar ele para um psicólogo ou não nesses casos. Sobra psicólogo? Tem psicólogo? Tu falaste agora que falta dentista. Psicólogo, como é que está essa situação no posto de saúde? Na verdade, o agente comunitário de saúde ele faz a prevenção dentro da casa, né? A gente encaminha para a unidade e a unidade é que lá se define. Mas não, a demanda também de psiquiatras e psicólogo também apareceu, né, como uma forte demanda de que se não tem suficientemente profissional para essas áreas. E é uma área que a gente, então, está batendo muito, porque a doença mental cresceu muito,
né? Foi muito estresse, muita gente precisando de atendimento. A gente tem uma demanda junto à Univates, né? Mas não é o suficiente. Nós temos os 3 CAPs, né? Que também não suportam, até pela demanda do número grande de pessoas que vieram para Lajeado, né? A população não está resistente a esse tratamento, por exemplo, na área da psicologia? A população é um pouco resistente, né? Eu não sei como é que está isso dentro do bairro. Tu sabe que a demanda está tão pedida que a gente acha que esse preconceito de dizer que eu não preciso de ajuda já está caindo por água. Porque as pessoas hoje em dia vê o quanto que está sendo duro para eles. Talvez a medicação um pouco ainda eles se demoram a querer tomar, mas o tratamento em si, o desabafar, porque muitas vezes nós, os agentes comunitários de saúde, nós somos o assistente social, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o enfermeiro, tudo que tem, porque nós trazemos essa primeira demanda. Primeiro cai em nós, né? E sem contar também que a nossa categoria está desfalcada. Quando eu comecei a trabalhar na minha unidade, tinha 12 agentes comunitários de saúde, hoje tem 6. Então, isso também faz com que a gente não supra também a necessidade do que a população também precisa, um atendimento adequado, como deveria de ser. Então, eu acho que, após pós-pandemia, todos os setores da saúde ficaram meio que faltando, ou o que tinha era o suficiente, e hoje, com essa demanda pós-Covid, se aumentou demais e, lentamente, a gente vê o esforço da secretaria e ela também está, né, tentando colocar esses novos profissionais, mas a gente sabe que, muitas vezes, se eu ganho 10 e a Aline me oferece 12, eu vou para a Aline. Entende? Então, a gente também vê esse sacrifício da Secretaria correr de trás, os profissionais que estão lá dentro, de dizer a gente não está conseguindo, né, debater, porque isso vem para nós lá no Conselho. Por que não está tendo esse profissional? A gente não está conseguindo a contratação desses profissionais também, né? Eu não queria perder o time daquilo que apareceu nas pré-conferências, que tá ok, que tá legal, assim, que bom, a população, isso já tá nesse momento está suprindo a demanda. Alguns tópicos positivos, eles aparecem também na pré-demanda? Na pré-conferência, aliás? Sim. O que acontece assim mais é o bom atendimento do pessoal que está ali na recepção. Ou não também, né? Quando chega no médico, o quanto que o médico tenta fazer da melhor forma possível dentro daquilo que ele tem. Então, assim, isso a gente vê, assim. Mas vamos dizer que 2 ou 3 bom e o restante tudo que não está. Até porque eu entendo, Aline, assim, que a população está desgastada. Porque nós, brasileiros, nós temos o costume de querer tudo para hoje. E as coisas não funcionam na saúde, lamentavelmente, disso, né? Mas as coisas boas também que aparecem é que, assim, ó, que depois que passa a primeira etapa, que a gente vai até chegar no atendimento, os atendimentos são bons. Então, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa também. Um outro ponto que apareceu também, Aline, que até eu fiquei surpresa, foi a violência contra a mulher. A violência em geral. E a violência contra a mulher foi um tema que foi pedido para que se desse nas escolas já, começasse a preparação já nas escolas. Então, isso me surpreendeu, né? Porque eu, como faço parte também da rede, assim, até, né, fiquei... Gente, que bom que esse assunto não está sendo decorrido só na rede, isso está se expandindo, as pessoas estão vendo isso. Então, e isso também é uma demanda que cresceu muito na pandemia. E não só na pandemia, né, Aline? Porque agora, nesse último fim de semana, né, quem estava de plantão no judiciário teve 12 ocorrências, né? E 6 medidas protetivas, né? Então, essa degradação, essas doenças que vêm nos chegando agora e essas discussões que a gente vai ter agora no dia 9, isso nós vamos resumir tudo para que em 2027 a gente possa, lá no final, quem sabe de 2026, discutir o que foi bom e o que deixou de estar. A gente tem a comissão, então, da conferência, que é onde a gente tem se reunido praticamente 2 vezes por semana até a conferência, né,
para que a gente consiga debater mais esses assuntos e levar. E foi muito bom também que outras entidades nos procuraram, não só associações de moradores, outras nos procuraram, que eles também querem trazer os temas deles para nós. Então, isso, assim, as pré-conferências nunca houve no município. E agora, com uma usuária como presidente do conselho, sim, que é a segunda vez que isso está acontecendo. Então, isso é bom que a população saiba. E tem que ser divulgado esse tipo de coisas, né? Neuza, a gente nota, né, Aline, que tem um caminhão bem cheio de problemas aí para resolver, não é pouca coisa, né? Eu diria uma Scania. Lotadinha. Neuza, o Conselho Municipal, ele trabalha com um prazo junto ao Poder Público para tentar resolver isso, aquilo que é muito urgente, algo que é urgente, porque a gente nota que tem muita demanda aí, falta de médico, falta de dentista, falta psicólogo, falta especialista. Vocês vão tentar resolver pelo menos uma parte desses problemas para logo, ainda nesse ano? A gente pretende agora, logo que após terminar a conferência, a gente está... vamos resumir tudo o que veio das pré-conferências e mandar o ofício para quem for o secretário, o prefeito, para ver como eles podem resolver isso. Porque isso é uma demanda que não se... É que nem tu diz, não se pode se deixar para ontem, mas também nós temos que entender que se não há profissional, também não temos o que fazer. Porque isso não depende exclusivamente só do município. Por exemplo, uma alta complexidade, um traumato. Traumato é Canoas. Então, não depende do município, depende deles liberar lá a vaga para vir para cá. Mas como nós podemos fazer isso? Como a resposta do secretário é importante? Geralmente, o secretário nos responde em 30 dias. Às vezes um pouco mais, depende da demanda dele. Mas todos os conselheiros que estão, eles têm livre arbitragem, assim como qualquer morador, qualquer cidadão pode encaminhar. E uma coisa que nos deixa assim perplexos é que a comunidade não procura o Conselho Municipal de Saúde. Sabe, eles não vão lá, eles não mandam queixa para nós. Então, nós sabemos da queixa por sermos usuários. Então, quando aparecem essas demandas, por isso que é importante essas pré-conferências. E por isso que eu pedi essas pré-conferências. Porque aqui é o momento certo de se escutar a população. Porque não adianta, eu sei do problema, Moisés, mas tu não sabe. Mas lá na tua comunidade, tu sabe o que está, e tu não sabe que tu pode recorrer a esses órgãos. Então, por isso que foi, eu em especial, eu acho muito importante essas pré-conferências, e eu acho que essas pré-conferências não têm que acontecer só em época da época da comissão, como tem que ser. Isso tem que ser cada 6 meses, as pessoas têm que saber, não a cada conferência, sabe? Eu acho que é um período muito longo, eu acho que as pessoas têm que começar a se debater. Se eu continuar na saúde, eu pretendo, né, que isso se diminua ao longo do tempo, né? E que seja mais comunicado, porque isso o jornal não enxerga, não nos vê, não nos procura para dizer, olha, o que vocês têm aí para publicar alguma coisa. Então, isso fica muito acoplanado. Isso não é legal, isso não é bom. A população tem que saber dos seus direitos, elas têm que correr de atrás, né? Se elas não sabem aonde elas vão recorrer, como elas vão. Neuza, antes de fechar, preciso fazer aqui uma pergunta da nossa audiência, que é o seguinte, se tu puderes responder. Quando uma paciente, por exemplo, é diagnosticada com ou um paciente diagnosticado com um câncer, existe um tempo para uma cirurgia? Existe um tempo quando recebe o diagnóstico? Isso está claro para todo mundo ou isso vai depender de cada caso, cada posto? Cada caso. Não tem um mínimo? Não tem um mínimo. Não tem. Isso depende de cada caso. Quando vai lá para o CRON, eles é que definem se é o mais rápido ou deixa de ser, né? Isso é por isso que tem um médico que seleciona. Tá, mas a pergunta é, no SUS, tá? Tô lá fazendo meus exames encaminhada pelo posto e recebi um diagnóstico de câncer. Para começar esse tratamento tem um prazo? Acho que sim, Aline. Se eu não me engano, acho que existe um prazo, assim, só que agora eu não saberia te dizer. Ótimo, tá. Mas aí a gente pode depois responder melhor para nossa audiência, apenas para atender aqui o nosso ouvinte. E um outro pontinho, só rapidinho, Aline, que foi muito também debatido, foi como as pessoas vão se locomover para ir a um atendimento. Por exemplo, né, o transporte público em Lajeado foi outro ponto que bateu muito. Por exemplo, quem mora no Igrejinha, né, Moisés? Vem até o Poço do Arco. Do Poço do Arco tem que pegar outro ônibus para lá. Então, nós teríamos que ter R$20 para esse paciente chegar a Univates e ser atendido e ir embora. Então, sem contar que não tem um transporte público para isso. Isso também foi um ponto muito ruim, que foi muito debatido também.
Olha, Moisés, só para compartilhar com a nossa audiência, nós aqui temos pergunta de dentista, de pediatra, né? A gente não vai conseguir atender a nossa audiência, mas é importante que depois da conferência a gente pode voltar a falar com a Neuza, né? E dizer que sempre aqui o nosso microfone está aberto, é algo que a gente faz de praxe, né? Ouvir a população, trazer essa participação, por exemplo, dos conselhos, né? Fala importante que faz a Neuza. Fundamental, porque o rádio penetra na classe mais pobre e é a classe que mais precisa. O rádio tem essa característica de penetrar na classe pobre, na classe rica, ele dialoga com todas, né? Exatamente, com todas as classes. Agora a Neuza, ela tem uma fala emocionada de alguém que está no fronte. Você que está aí com um problema, fale logo. Fale logo daquele problema. Não é nem denunciar, é reclamar, é fazer uma reclamação. Não uma coisa que tem direito, né, Moisés? Exatamente. E tem o direito de falar e dizer, eu não estou bem, aonde eu posso ir? Tem a ouvidoria, eu não fui bem atendida, tem o Conselho Municipal de Saúde para queixa. Chame a Neuza, chame o conselho, é importante, é fundamental. Quanto antes você entender que você precisa conversar e saber que você tem voz, melhor. E sem contar que a voz do povo é o que elimina qualquer administração, ou para o bem ou para o mal. É que o que a gente fala aqui, né? A gente fala muito sobre prevenção, diagnóstico precoce. Daí a Neuza vem e traz o apontamento da população. Não adianta falar se não tem como, por exemplo, a pessoa chegar no onde é a referência dela, né? Se ela não tem o horário, o transporte, enfim. Daí é isso, né? Dar um passo para trás para entender como que a gente vai evoluir. Porque senão a gente fala de diagnóstico precoce, mas não consegue. Fala de saúde bucal, mas não tem dentista, por exemplo, né? Tô aqui fazendo referências demandas que a Neuza trouxe. Neuza, dia 9, então, vocês têm a conferência e depois certamente a gente fala novamente. Muito obrigada. E quero dizer assim para a população que enquanto eu for, como usuária, presidente do Conselho Municipal de Saúde, farei de tudo, do meu melhor, para que eles sejam melhores atendidos. 9h10. Bom dia, Neuza.